dessa libertação dos oprimidos por meio da arte teatral. É mostrar que são ferramentas que todos nós podemos utilizar, tanto pessoalmente quanto comunitariamente, socialmente. Ele faz isso reiteradas vezes e ao longo dos anos da carreira dele, ele vai achando mecanismos para trazer isso de maneira mais próxima da sociedade. Acho que o teatro legislativo leva isso assim a uma espécie de paroxismo, né? Porque aí ele vai juntar duas das coisas que, de modo geral, e mais nesse momento então que a gente está vivendo, acho que isso está muito claro, né? Que o sistema mais quer apartar das pessoas, que é a política e a arte. Então aqui tem essa questão eminentemente revolucionária, libertária, talvez se ele gostasse até mais dessa palavra, de trazer esses mecanismos para perto da sociedade. De que jeito se faz isso? E aí é também o que a gente estava conversando aqui antes, a importância de se entender a estrutura, que muitas vezes parece, são coisas como se fossem técnicas que você reproduz e pronto. Não é exatamente isso que o Boal propõe, né? Ele propõe sempre isso ligado a um pensamento e uma estrutura teatral. Então, essa estrutura é muito importante para poder entender e principalmente replicar as ideias do Boal dentro de qualquer gênero que ele tenha colocado. E aí, aqui, o teatro legislativo ele vai trazer a estrutura dramatúrgica que ele pesquisa ao longo de toda a carreira dele, vai resumir e vai tentar colocar isso como uma possibilidade de estar perto das pessoas, né? Que estrutura é essa? E aí o Boal coloca assim, né? Ele vai falando, Hegel, vai pondo assim os autores, Aristóteles, Hegel, a dialética, né? Toda essa questão assim, Harold Lawson, todos os caras que ele estudou com muita profundidade, e vai mostrando que dentro disso tem algo que é simples, no sentido de que dá para ser replicado. Então, dentro desse tempo, que é um tempo extenso, mas ao mesmo tempo é sempre curto, que eu tenho para falar aqui, eu acho que é importante a gente pegar, digamos, o fulcro, né? O que importa? Qual que é, de fato, a dinâmica mais importante para a gente entender dessa estrutura toda que o Boal faz relacionada à dramaturgia? Tem uma questão muito importante que o Boal ele coloca aqui, ele coloca em todos, está lá no Chasso do Oprimido, que é a questão de que toda a técnica, toda a questão que é colocada, ela não é para ser pensada como algo que é engessado, não é para ser pensada como leis, elas são pensadas como algo que vem para libertar, né? Aquela ideia de que você tem uma estrutura que você aprende e que, então, quanto mais técnica você tiver, mais livre você vai estar para poder criar e entender aquilo que você está fazendo. Pode parecer um paradoxo, mas não é, né? Então, ele diz que, né, dentro das leis, por exemplo, aristotélicas, você tem que entender um pouco aquilo e usar aquilo para o que te sirva. E aí, estudando Boal, lendo, por exemplo, o Teatro do Oprimido, onde ele vai falar vai falar de Aristóteles, ele vai falar de Hegel, ele vai falar de Brecht, ele vai pegar dentro da estrutura desses autores aquilo que ele acha que pode ser reproduzível, né? Aquilo que pode ser interessante para ser usado como ferramenta de dramaturgia. Essa eu acho que talvez seja a grande questão que o Boal quer propor. Então, menos do que ficar pensando, é assim que Brecht fazia, é assim que eu quero fazer. Bom, Brecht fazia assim, dentro disso, o que eu posso pegar para replicar e isso poder me ajudar a poder trabalhar com essa ferramenta. Eu acho que é essa grande questão que o Boal coloca. E dentro disso, ele vai... É engraçado até, porque aqui no Teatro Legislativo ele faz isso sempre, mas aqui ele faz com um pouquinho mais de... tem uma certa ironia nisso, né? Ele diz, tem essa questão que o Aristóteles fala, né? As três leis, aí, vamos dizer assim, da dramaturgia, que é você ter o espaço, o tempo, né, e a trama ali colocadas dentro de estruturas fechadas, né? Ele diz, pode ser assim, mas pode ser que também não seja assim. Shakespeare usava assim, então é bom usar assim, mas pode ser que também não seja bom usar assim. Aí você fala, bom, por quê? O que ele está querendo dizer? Depende. Você tem que entender essa estrutura, por quê? E ali ele fala no começo, né? E ele usa a palavra comunitários, né, para falar sobre as pessoas com as quais se trabalha no teatro legislativo. Ele diz, a maior parte dessas pessoas nunca trabalhou e às vezes nunca viu teatro, né? Nessa coisa absurda que a gente tem da arte apartada, né, da sociedade muitas vezes. Então ele diz, o que precisa ter? Precisa ter algo no qual eles possam se pegar, precisa ter um chão para essas pessoas poderem saber minimamente o que é teatro.
Essa é a grande questão. Então, a gente que está se propondo a ler esse livro, que está se propondo a fazer um trabalho social com teatro, a grande questão é essa. É você conseguir pegar isso, ler e devolver, uma devolutiva disso para aquela comunidade. E fazer com que essa comunidade possa, de fato, usar esses instrumentos. Essa é a grande questão que o Boal já coloca no começo da explanação dele sobre dramaturgia aqui e ao longo de todo o tempo que ele vai trabalhar com essas questões, né? Ele diz assim, ele fala das leis como sugestões, não receitas, e no teatro legislativo era necessário ter algo em que se agarrar para as pessoas, porque as pessoas, em sua maioria, não fizeram teatro, nunca, nem sequer viram teatro. Né? E aí ele vai falar do Brunet-Cher, que é um dos grandes, das grandes teorias que ele gosta muito, né? Que tem leis, mas ele diz aqui, a gente não vai usar como leis, a gente vai usar como possibilidades, quase como algo que você vai vai olhar e vai se inspirar para poder trabalhar. É um pouco isso que ele está dizendo, né? E ele começa falando de uma coisa importante, que é a questão sobre realidade, né? Quando a gente vai trabalhar com teatro, em comunidades e tal, e não só em comunidades, né? Quando a gente vai falar de dramaturgia, muitas vezes tem a questão da realidade. Tinha uma amiga que dava aula de teatro comigo que falava assim, o aluno, aconteceu com a minha tia. Você fala assim, bom, ele vem e fala, acontece, né, isso, aí você fala, bom, mas aí não está muito, precisa retrabalhar essa história. Mas isso aconteceu com a minha tia. Bom, mas isso aconteceu com a sua tia, isso não necessariamente é teatro. Qual é essa diferença? Né? Mas isso aconteceu. E aí tem uma frase do Peter Brook, que é muito boa, que é, né, a vida não é verossímil, mas a arte tem que ser, né? O teatro tem que ser verossímil. Ou seja, o que é verossimilhança? Né? É você poder acreditar naquela estrutura que o dramaturgo está propondo. Então, não importa se é real ou não, as coisas da vida são muito loucas, na verdade. A vida é muito louca. Então, a gente não vai reproduzir o que aconteceu na vida e colocar em cima do palco. Esse cuidado que o Boal tem, porque se você pensar bem, né, o teatro oprimido, pega as coisas que aconteceram, conta, coloca ali e pronto. Não, você tem todo um trabalho, disso, e é muito bonito ver o quanto ele trabalhou em cima do pensamento da dramaturgia para simplificar e poder fazer com que as pessoas entendessem essa estrutura tão complexa de maneira simples. E cada vez, com o passar do tempo, ele vai simplificando um pouco mais, como chegou aqui nesse resumo que ele faz também dentro do teatro legislativo. Né? Que ferramentas seriam essas? Então, do que se fala quando está se falando disso? Né? Basicamente, igual ele vai indo até que ele diz o que é, digamos, o fulcro do teatro, o que é o cerne da dramaturgia. Se no cinema é a imagem em movimento, por exemplo, né? Se na fotografia é a imagem em si, qual seria, digamos, isso que você diz? Bom, isso tem que ter no teatro. Ele vai dizer o conflito. Né? E aí ele vai aprofundando a ideia de conflito. Que conflito é esse e tal? Mas eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que se atentar para essa questão do conflito. Que conflito é esse? Né? E muitas vezes a gente pensa, conflito é briga, conflito é... Não necessariamente, né? Mas conflito vai ser aquilo que vai fazer com que essa estrutura dramatúrgica tenha movimento, tenha ação. E aí não é qualquer ação, é uma ação dramática, não necessariamente ação física, né? Que são coisas também díspares, podem estar juntas ou não. Então, esse movimento que o conflito traz. Né? E aí ele vai dizer que você tem que ter muito claro, e principalmente quando você vai trabalhar com comunidades, como essa proposição aí também do teatro legislativo, você tem que ter muito claro o conflito. Porque se você não tem muito claro o que é isso, vão vir abstrações, que via de regra, o que se dá muitas vezes. Vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre a questão do oprimido social, né? Vamos falar sobre a questão da fome. Óbvio, é claro, vamos falar sobre isso. Mas de que jeito? Qual é o conflito? E aí ele vai usar uma palavra muito importante também, que é a questão da concretização, da concretude e da presentificação. São coisas muito importantes dentro da estrutura que o Boal utiliza. Né? Então, você tem que ter algo que vai concretizar, que vai presentificar esse conflito. E isso vai fazer com que cada vez mais, e isso é muito louco, você aprofunde e ao mesmo tempo simplifique. Porque se você fala sobre a questão da fome no mundo, se você fala sobre a questão
da opressão da mulher, são coisas tão grandes que você acaba não fazendo. É o que acontece muitas vezes. Fica tão, digamos, mental, que você não traz, não concretiza. Então, é tão simples quanto, né? A Joana mora com, sei lá, o Antônio, eles são casados e ela quer ir trabalhar e ele não deixa. Vou usar um exemplo bem simples. Aí você tem, então, um conflito, né? Agora, se você disser a mulher é oprimida há séculos, você não tem algo que seja concreto para você trabalhar. Percebe? Então, é nesse sentido, o que o teatro tem que ter? Conflito. E de que conflito estamos falando? Um conflito concreto. Que conflito que vai ser esse? Um conflito de vontades, né? Que vontades são essas? E ele vai, é bem assim mesmo, né? E ele vai aprofundando assim, de passinho em passinho. Que conflito é esse? Um conflito de vontades. Que vontades são essas? Vontades de pessoas livres, de esse conflito intersubjetivo que o Boal coloca, né? Então, eu tenho a minha subjetividade, outro personagem tem a subjetividade dele, do choque entre essas duas vontades, você vai ter o conflito, né? E aí vai se adensando, digamos, de maneira muito bacana, porque esse personagem aqui e esse aqui, eles vão ter os seus interconflitos, né? Eles vão ter os conflitos dentro deles mesmos. Então, você vai ter um choque de conflitos desse personagem consigo, desse personagem com esse outro personagem, né? E aí os outros personagens, obviamente, né? Uma estrutura muito simples que vai fazendo com que aconteça o quê? Com que uma história possa ser contada, com que a ação dramática aconteça nessa cena. E, mais do que tudo, o Boal quer que a gente consiga entender esse mecanismo simples e básico para que a gente consiga escrever uma história. E aí ele vai dizer que o que acontece muito nas comunidades é que as pessoas querem muito colocar tudo, né? Muita coisa, quer dar conta de tudo. E não é só em comunidade, é em qualquer lugar, né? Quer colocar tudo que está ali. Uma das grandes dificuldades do dramaturgo ou da pessoa que está escrevendo a cena é exatamente cortar, né? É conseguir colocar aquilo que é essencial para a cena. Eu trabalhei... Paula, posso falar? Pode sim. Oi, boa tarde. Posso perguntar? Boa tarde, sou Norma, de Teresina. Eu vou partir de uma pequena experiência para te fazer essa pergunta. É como no jornalismo, eu sou jornalista também, professor de teatro do Oprimido e das Oprimidas há 23 anos. Em relação a definir esse conflito. Por exemplo, em 2006, a Bárbara veio fazer um trabalho na penitenciária feminina, e aí ela preparou a gente, eu já fazia teatro oprimido, e na hora ela voltou para o Rio e ficamos eu e mais duas para criar a cena. E sendo que as outras duas não sabiam ainda teatro oprimido. Então, na hora do conflito, elas queriam colocar tudo, isso você falou, né? E aí a gente definiu, aí eu expliquei isso. Eu expliquei isso, que era importante a gente saber tudo, mas precisava de um eixo que seria o conflito. E aí a gente definiu que seria a criação do que elas chamavam de Muro de Berlim, que era uma solitária muito fechada e muito escura, que trazia um sofrimento muito grande, né? E aí elas queriam colocar o cuscuz, que é ruim, as agentes boas eles tiram e deixam só as que maltratam, essa coisa, né? E aí é interessante isso que você está falando. Aí, assim, mas é a gente que termina definindo qual é o conflito maior, com base nesse conhecimento de Boal, não é isso? Então, ele vai falar uma coisa interessante, Norma, que é sobre isso. Ele vai falar, a gente tem a questão do que acontece, né, da trama, digamos, e tem os personagens, né? Pensando na questão do teatro legislativo, desse teatro que ele está falando aqui, do teatro oprimido de modo geral, o que seria mais importante, né? O que a gente vai desenvolver com mais vagar? Vamos pensar mais no personagem? Ele vai dizer, claro que as coisas são, e aí vem essa palavrinha que sobre a qual a gente tem que falar, que é a dialética. É claro que você não tem personagem sem narrativa, nem narrativa sem personagem.
Mas o que é mais importante no sentido desse tipo de teatro é desenvolver a narrativa, é desenvolver o conflito, é desenvolver a situação. Por quê? Porque a ideia é que essa situação criada, como você está falando aqui, vá caber para diferentes personagens. Então, né, infelizmente, né, o sistema carcerário é lotado, né, de muitas pessoas, cada vez mais. Então, a situação que você está colocando, por exemplo, vai ter uma solitária que humanamente não é pensada, né? Porque as pessoas vão sofrer muito lá dentro. Você, claro que para escrever essa cena você vai ter que desenvolver a personagem. Então vai ser a Maria que está dentro dessa solitária, mas depois pode vir a Joana, depois pode vir. E aí a estrutura, digamos, que você está criando, ela vai poder ser replicada com outras personagens. Né? Então, nesse sentido, é mais importante que você ressalte, aí são palavras do Boal, a situação opressiva. Né? Esse digamos, o fulcro dessa questão. E que os personagens caibam dentro dessa situação opressiva, que isso seja concretizado dentro deles. Mas o que vai ressaltar vai ser isso, né? E aí as diversas personagens vão poder passar por dentro dessa situação opressiva. Você tem que ter ela muito clara. É isso que você está dizendo, porque se você for falar, por exemplo, o sistema carcerário, é impossível, né? Assim, é tão impossível que a gente não sabe o que fazer aí dentro. Então, tem que ir decupando, para usar uma palavra que está dentro do universo cinematográfico, né? Mas trazendo para o concreto, chegando na situação opressiva, criando aí a personagem que vai vivenciar. Mas se a gente trocar, digamos, a personagem, é claro, vai virar uma outra peça, né? Uma outra cena, mas ela vai ter uma estrutura na qual a qual vai poder ser replicada com diferentes personagens, entende? Nesse sentido, desse tipo de estrutura que ele está criando no teatro oprimido, no teatro legislativo, ele fala que a ênfase maior vai na narrativa, que também é mais complexo, né, de ser pensado. Então, você privilegia isso e vai desenvolvendo personagens que vão poder vivenciar essa situação opressiva que vai ser ressaltada, né? E aí, dentro disso, ele vai dizer, e os personagens? Qual é, digamos, a importância maior que tem que se dar para os personagens? Ele vai dizer também, sobre os personagens, o que importa é que sejam verdadeiros. E aí vem a questão, bom, se é verdadeiro, que nem a minha tia, aconteceu com a minha tia? Não. Eles vão ter que ser verdadeiros dentro da estrutura de verossimilhança que você vai criar nessa dramaturgia. Né? Eles vão ter que fazer sentido dentro dessa estrutura, vão ter que ter uma verdade com a história que está sendo criada. Acho que a Norma está querendo falar, mas acho que acho que seu microfone está fechado, Norma. Bom, não sei se quiser falar, depois você volta. Tá legal, e aí... tá. É porque a gatinha que queria derrubar o celular. Gata é fogo, a minha está aqui também. Ó, Célia do Nascimento está dizendo que ele gosta, não sei se é ela ou ele, porque acho que só veio Célia, não sei se é Célia ou Célia, mas que ele gosta de dizer que tem que ser crível, né? Crível é também, digamos, um sinônimo de verossímil, é isso, tem que ser crível, tem que ser verossímil, tem que fazer sentido dentro do quê? Da dinâmica da sociedade, da dinâmica da estrutura que a gente está criando. Essa é a grande questão, né? Bom, aí ele vai usar uma palavra, depois disso, que vai ser muito importante dentro da estrutura do teatro legislativo, né, que é a questão de metas. Ele vai dizer, a essência do teatro é o conflito, como a gente já falou, de vontades livres e conscientes, e que empregam, dos meios que empregam para atingir as suas metas, né, objetivas e subjetivas. Se vocês forem vendo, ele vai caminhando aos pouquinhos e vai colocando questões dentro da estrutura para que fique bem didático. E didático não é necessariamente algo ruim, né? Didático no bom sentido, eu brinco, didático no bom sentido. Né? Então, eu vou repetir, né? Ele vai dizer que a essência do teatro é o conflito de vontades livres e conscientes dos meios que empregam para atingir suas metas objetivas e subjetivas. O que ele está querendo dizer aqui? Um pouco isso que eu tinha falado agora, né? A gente vai pensar num personagem, ele vai ter os conflitos dele, internos, esse outro vai ter também, e aí vai ter um conflito que eles vão viver entre, né? Digamos, vai estar entre, um está aqui, outro está aqui, tem algo que está entre essas duas subjetividades, né? Esse conflito que vai ser vivenciado entre, digamos, esses personagens é que vai dar
vazão a essa ação dramática. O Boal vai falar dessa questão do conflito central. É como se fosse uma espécie de eixo, né, de coluna vertebral da peça, da cena, do que for ser feito, que vai ser o conflito central. E aí você vai tendo os conflitos que vão ser, que vão vir a partir desse conflito central. Mas você tem que ter muito claro, né? E aí tem um autor que eu gosto bastante, chama o David Ball, que tem um livro que é muito simples no bom sentido também para quem quer estudar dramaturgia, que é Para Trás e para Frente, da perspectiva, que ele vai dizer uma coisa que é triste, assim, para o personagem pode saber uma coisa que a plateia não sabe, por exemplo. A plateia pode saber uma coisa que o personagem não sabe. A Keila está dizendo que adora esse livro, que é muito didático. É muito bom, né, Keila? Acho que eu dou essa dica para todo mundo que quer estudar dramaturgia, estrutura dramatúrgica. Mas o dramaturgo tem que saber tudo, né? Então é um pouco aquela coisa do Édipo, né, dessas peças que tem. O Caio está dizendo muito boa essa didática, obrigada, Caio. Que tem surpresas, né? Mas o dramaturgo não pode ser surpreendido, né? Ele tem que saber tudo. Então é um pouco essa tristeza, digamos, que a gente tem. Nossa, aconteceu isso na peça. Não, você tem que saber o que está acontecendo ali. Então você tem que ter noção dessa estrutura central, né, desse conflito central. Desse conflito central vão vir conflitos adjacentes. Por quê? Porque você não pode ter só um conflito central. A peça, para se desenvolver, ela vai ter que ter coisas que vão acontecer no entorno, mas a peça tem que ter um eixo. Né? Aí ele vai falar do Brecht, por exemplo, né, que vai ter um monte de estruturas que vão permear aquilo. Vai ter uma estrutura muito diferente. Ele vai falar da tragédia grega, ele vai falar de Shakespeare, ele vai falar, por exemplo, de Brecht. Mas ele diz que para a gente pensar no teatro legislativo, no teatro oprimido, para trabalhar socialmente com as peças, é importante que elas tenham uma estrutura, digamos, mais clara, ou até mais clássica, talvez, né? Para que a gente consiga dar conta das histórias que estão sendo contadas. Porque senão, ele usa uma palavra engraçada até que é patchwork, né? Você vai colando um monte de coisa, ninguém sabe mais do que está se falando. Então, é importante fazer essa estrutura um pouco mais clássica, digamos, para que você consiga dar conta de desenvolver a história também, muitas vezes com pessoas que não têm a dinâmica da escrita teatral. Então, e aí é uma coisa que eu digo muito quando eu dou aula de dramaturgia, né? Muitas vezes para pessoas que estão na faculdade, mas a questão da estrutura clássica, faça uma cena, com começo, meio e fim, com um conflito central, com alguns conflitos adjacentes, faz a cena para ver se é fácil. Não é fácil, né? Então, até como um exercício, é interessante poder começar um pouco com essa estrutura mais clássica. E depois você pode ir desvencilhando, né? Uma coisa que o Picasso passou, né? Assim, eu gosto muito desse exemplo. Ele tinha a fase azul, a fase rosa, ele pintava coisas muito certinhas para depois chegar para fazer o cubismo, para desconstruir aquilo que ele primeiro aprendeu a construir. Na dramaturgia, acho que é importante, Boal, ele vai falar muito disso, né? Vamos fazer essa estrutura com conflito central, desenvolvimento de personagem, falas, e vamos fazer isso para a gente poder dar conta do tanto de coisa que a sociedade precisa. A Lídia está dizendo, excelente exemplo de Picasso. Estamos me deixando feliz aqui, estou gostando desses comentários que vocês estão pondo aqui, né? E aí o que ele vai dizer também? E aí ele vai falar dessa questão da estrutura. Então tem essa estrutura, é claro que ele está dizendo, olha, tem que ter coisas presentificadas, tem que ter coisas, né, a Joana, o João e tal, mas não perder de vista que isso tem que ter uma reverberação social. Ou seja, este particular da Joana, do Pedro, do João, do Zezinho, só vai importar se este particular estiver inscrito no universal. Ou seja, se isso estiver algo que vai para além de si mesmo, né? E não aquela, sei lá, conflito de novela, né? Ai, né, eu aqui na minha empresa vou casar e aí os meus milhões, né? Isso tem reverberação social, quanto que este particular está inscrito no universal. A Edivana está dizendo, me lembra Ó Pai Ó, o filme, né, com Lázaro Ramos. E aí é isso, tem que estar inscrito isso de alguma maneira, porque senão fica algo também. E aí vem a palavrinha, né, a dialética. Ela é algo que vai dizer respeito àqueles personagens, mas tem que dizer respeito para algo que está além daqueles personagens. Ele tem que representar. A palavra representar é isso, né?
O William está dizendo, Bárbara Santos trabalha com a estrutura, contra a preparação, conflito e desenlace. Então, é um pouco isso. Isso faz sentido desde que esteja para além de si mesmo. Tem que dar conta daquilo, do particular, essa inscrição no universal, que eu acho que é um jeito poético que o Boal coloca, né? E aí, que a gente está falando desse conflito, né? Ele vai usar duas palavras interessantes para poder explicar um pouco melhor isso, que é a vontade e a contra-vontade. Ele vai ali dentro da estrutura, ele vai explicando vários tipos de vontade, vários tipos de conflito. Mas aí ele vai, no fim, ele vai dizer isso, também é algo que ele vem dizendo ao longo do tempo todo, que ele vai pensar na dramaturgia, que é a vontade e a contra-vontade. E aí, não querendo dificultar, mas complexificar, na verdade, né, o que o Boal coloca, é a questão da dialética. Então, não é um contra o outro, né, é um junto com o outro, fazendo aquilo vibrar, porque a gente, quando tenta olhar para isso, parece que é algo muito complicado, mas é algo que a gente está o tempo inteiro, né, a gente quer e não quer. Então, para explicar um pouco essa questão da dialética hegeliana, eu uso uma que é a base, né, da estrutura do Boal, da dramaturgia. Uma imagem que é do próprio Hegel, que é muito boa e muito simples da gente entender, né, que é a questão da semente da árvore. Você vê a árvore, você não vê a semente. Impossível, você não pode ver a semente e a árvore ao mesmo tempo, né? A árvore é o vir a ser da semente, e a semente está contida dentro da árvore. É que nem a gente quando olha uma foto nossa, né? A fala é clara e parece que se traduz em imagens. Incrível, a mãe falou. Que bom, Mônica. A gente não consegue, é que nem a gente quando vê uma foto quando você é bebê, né? É você e não é você, é você e não é você. Que nem a morte, que a gente não gosta de pensar muito, né? Parece que está lá longe, mas está dentro de nós, né? Não tem como, tá? A gente carrega a nossa própria morte. Então, a dialética é isso, é a filosofia do movimento, né? Você não vai ver a semente e a árvore, e elas são uma coisa, elas são uma só e é a mesma coisa, não são a mesma coisa, uma só e é a mesma coisa. Elas estão juntas dialeticamente, né? A árvore carrega a semente carrega a árvore, elas são uma coisa só e não são. É que nem a gente com a morte, a vida com a morte, a gente com o bebê. Às vezes eu brinco com meu filho, cadê meu bebê? Né? A Thaisa está dizendo, sugiro que vejam as lives dela com Jael Brito, realizada ano passado. Eu fiz várias lives lá, estão no meu canal. No fim eu falo, obrigada por lembrar, ele é maravilhoso, né, o Gel? Então, a filosofia dialética... Por que eu estou falando disso? Por que eu estou falando dessa questão aqui? Porque eu acho que essa é a grande questão. Quando o Boal fala de vontade e contra-vontade, ele não está falando de duas coisas separadas, né? Ele está falando de duas coisas que estão juntas, gerando movimento dentro de um personagem, dentro dele mesmo, e dentro dele em relação ao outro personagem. Ele vai falar muito disso no livro 200 Exercícios e Jogos para o Ator e Não Ator, com vontade de fazer algo através do teatro. Eu amo esse título, acho a cara do Boal. E aí, quando relançaram, puseram só 200 Exercícios e Jogos para o Ator e Não Ator. Mas ali ele vai usar toda essa estrutura de pensamento que tem a ver com a dramaturgia, ele vai usar. A Mariluza está dizendo, Paula, és maravilhosa, acompanho o teu canal, aprendo tanto contigo e com os convidados. Ah, meu Deus, hoje eu vou dormir muito feliz aqui. Ele vai usar essa questão para poder dar esse movimento, né? Então, o personagem, ele quer e não quer, ele quer e não quer, e eles querem e não querem, a vontade e a contra-vontade. A gente tem isso o tempo todo, né? Mas quando a gente põe em teoria parece que é muito complicado, mas não é, né? Quando você vai acordar, eu quero acordar, mas não quero acordar, eu quero ficar na cama, mas não quero ficar na cama. É tão simples quanto isso, e aí você vai aprofundando essas questões, né? Então vai ter a vontade e a contra-vontade, mas o Boal vai dizer algo também que é a vontade deve ser necessária e justificada, né? Então, por quê? Porque se você puser essa vontade do personagem, o Caio está perguntando qual é o meu canal, Simplificando a Escrita com Paula Altran, aqui no YouTube ou lá no YouTube. Ao final eu dou todas essas dicas aí para vocês, tá bom? Se a gente puser essa vontade, por exemplo, e o personagem quer levantar e não quer levantar da cama, é forte o suficiente para a gente fazer uma cena socialmente relevante? Não, né? Então, não é por aí. Então, a gente tem uma vontade que seja necessária e justificada.
né? Ela tem que ser justificada, e daí entra o Boal com a sua dialética, mas não necessariamente justa, que é muito interessante também, né? Por quê? Porque ele vai dizer, o opressor, por exemplo, ele tem uma vontade justificada, né? O Uribe está dizendo, obrigada para Paula, clara e precisa sua explicação, obrigada. E aí ele vai dizer, ela é justificada, né? Porque ele é um opressor, ele é uma pessoa que vai viver de extrair trabalho, né, de mais-valia daquele seu empregado. Ele é dono de uma fábrica, Brecht trabalha muito com isso, né? Ele é dono de uma fábrica, ele tem um empregado, ele vai tirar quanto mais-valia tirar daquele empregado, melhor. Isso é justificável. Estamos numa sociedade capitalista, dentro de uma estrutura que se estrutura, né, desta maneira. Mas ela não é justa, percebem? Ela tem que ser justificada e necessária, mas não necessariamente justa. E aqui entra uma outra questão muito importante. A gente tem que aprender a criar personagens complexos, né? Personagens que vão trazer questões sociais relevantes. A gente não pode só querer pôr no palco algo que seja bonitinho, algo que só traga o lado positivo, né? E, de novo, Brecht, a tragédia grega, todos esses autores com os quais ele trabalha, né? Ele vai falar do Maquiavel, ele fala muito da Mandrágora, eles vão trabalhar com esse, são justas, são necessárias, mas não necessariamente, são justificadas, são necessárias, mas não necessariamente justas. Ou seja, elas são complexas, elas são dialéticas. É por aí, né? Mas não é para ficar complicado, é só para a gente entendendo o que ele vai aprofundando, né? Ele vai dizer que no Teatro Fórum trata-se de ir além da discussão do tema, além do seu ensaio, trata-se de modificar a lei. Então, quando ele vai trazer o teatro, para trabalhar dentro do teatro legislativo, ele está trazendo algo ainda de uma importância fulcral, né? Ele quer modificar, só que igual aqui quer modificar a lei, o Lico, obviamente, pode falar disso muito melhor do que eu, mas sempre ele vai trazer a ideia de que o teatro, de que a dramaturgia lide com as questões da realidade para subvertê-las. Senão não faz sentido nenhum fazer teatro dentro da concepção do Boal. Aí eu vou citá-lo, né? Como elemento essencial do teatro é a vontade, a estrutura dramática será, pois, uma estrutura conflitual de vontades que expressam forças sociais. Todos os personagens devem participar dessa estrutura, que deve ser centralizada por um conflito central, que, por sua parte, deve ser a concreção da ideia central da peça. Isso que eu estava falando, né? A gente vai ter essa coluna vertebral da peça, da cena, enfim, do que for escrito ali, e daquilo vão derivando outras questões, né? E aí ele vai dizer que o fórum é uma pergunta que se faz e do qual se quer uma resposta. Uma pergunta que se faz à plateia e da qual se quer uma resposta. Então, ela tem que trazer essa essência, né, que vai fazer com que seja importante, ela tem que ser necessária, ela tem que se justificar, né, ser justificada, mas não necessariamente justa, mas ela tem que trazer, digamos, uma palavra engraçada, esse frisson, né? Essa ativação, tem que fazer vibrar alguma coisa para que ela se justifique ali em cima do palco, da onde aquele fórum esteja sendo colocado, né? Ele vai dizer, eu gosto o porquê, né? A Cíntia está falando aqui, né? O porquê fazer essa cena? Por que essa cena e não outra? Isso também é uma pergunta, é uma coisa importante da gente pensar, né? Tá, então essa é a cena. E o que faz essa cena ser essa cena e não outra cena? O que vai fazer com que ela seja única? E por que você está fazendo esta cena? Né? Qual é a justificativa para fazer isso? Tem que ser forte o suficiente para demandar todo o trabalho que ela vá, né? Você escrever, você fazer, você demandar as pessoas que estão ali, ela poder motivar aquela plateia. Mas isso não é necessariamente deixar as pessoas, então eu nem vou fazer, tem que ser tão incrível. Mas se a gente pensar, não é isso, é o oposto disso, ela tem que ser cotidiana, num certo sentido, e ao mesmo tempo ter algo que faça com que a gente suba desse degrauzinho do realismo, sabe? Algo que faz com que você fale, tem um deslocamento, né? Eu acho que uma das coisas que o Boal mais usa do Brecht, essa ideia de distanciamento, de estranhamento, mais que distanciamento, é estranhamento. Tem algo ali
que não necessariamente tem que sair do registro realista, mas que faz você, sabe, aquela coisa que faz, opa, o que está acontecendo aqui, né? Eu acho que ele usa isso muito no teatro fora, no teatro invisível, né? Tem algo ali que está deslocado, né? Tem alguma briga, sabe aquela cena que ele traz do refeitório, né? Que as pessoas começam a discutir ali entre elas, e aí você fala, peraí, está dentro do universo possível, não está descendo um ET, ninguém, né, não está saindo do registro realista, mas tem algo deslocado. Olá? Alô? Alô? Parece que eu não estou entendendo o telefone. Alguém falou alguma coisa? Não? Tá. E aí, o que ele vai dizer, eu gosto da palavra que ele usa, que é conflito deslocado. Então, você tem o conflito central, você vai ter um deslocamento desse conflito que vai fazer com que ele possa ser possível. Como assim? Ele usa um exemplo muito bom, que acho que todo mundo já deve ter lido, quem não leu, leia. Leiam Tragédia Grega, que está tudo lá. E aí, ele vai falar do Édipo. Ele vai dizer que, na verdade, o conflito do Édipo é com Zeus. No fundo, o conflito dele não é com o Laio, o conflito dele não é com a Jocasta, não é com a cidade, não é com ele mesmo, é com Zeus, né? Como é que você faz uma cena de um personagem entrando em conflito com o deus dos deuses, né? Não dá. É tão absurdo, é tão dicotômica a possibilidade que esse personagem tem em relação ao outro, que tudo pode, que é o deus dos deuses, que a força fica muito desconectada uma da outra. A cena vai ficar ruim, ela não vai ter uma, digamos assim, ela não vai ter um balanço possíbvel, né? A Norma está dizendo, igual buscava que a história pessoal leve para o social, fale sobre isso. Fala. Deixa eu só terminar essa imagem aqui. Então, você não vai poder fazer uma cena que tenha minimamente, digamos, seja minimamente balanceada, né? Ela vai ter muito dispare esses personagens. Então, ele fala para a gente fazer esse conflito deslocado, para se chegar ao conflito central, por vezes muito grande. Então, o que acontece no Édipo? O Édipo tem a questão dele já, né, lá pequenininho, aí ele vai, né, vai indo, vai caminhando, aí ele tem vários tipos de conflito com muita gente, até chegar ao conflito final, que é ele se colocando ali diretamente com Zeus, né, com as suas impossibilidades, com as suas questões humanas, e chegando ao final que todos sabem qual é, né, de ir embora dali, enfim. Então, ele vai tendo, é como se fosse mesmo subindo degraus, né, para que, e aí tem as questões que ele vai falar, que a gente pode falar daqui a pouquinho, depois que eu responder essa questão que foi colocada aqui, que é a questão quantitativa, qualitativa, né, que o Boal também vai usar bastante aí as referências à dialética, né? Então, mas disso que importa, na verdade, a gente não pode ter uma cena na qual as forças, digamos, dessa vontade contra vontade, sejam tão díspares, porque senão a cena fica desbalanceada, sabe assim? Aquilo tem que ter um pouco um jogo entre um e outro. Tem que ser possível, né? Tem que ser algo que se dê ali, que você vai ficar interessada num crescendo, né? Senão já chega num grau tão grande de impossibilidade do coitado do Édipo de se esbater com Zeus, que não fica crível, né? Como alguém usou essa palavra, não fica verossímil. Então, é esse conflito deslocado que vai dando peso, vai dando aprofundamento para a gente poder chegar nessa ideia do conflito central, desse conflito que vai ser estruturante, tá bom? Ela colocou aqui a questão de que o Boal dizia que o conflito, que a história pessoal, ela tinha que reverberar no social, né? Que é um pouco o que eu tinha tocado rapidamente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer uma coisa que eu acho que é até engraçado, muitas vezes que as pessoas dizem que quando a arte é datada, ela é ruim, né? E aí é uma coisa que eu sempre digo que aliás, tudo é datado, porque tudo está inserido num espaço, num tempo, né? E todos os grandes autores, as pessoas falam muito isso, não, grande autor é aquele que é atemporal, que é um grande absurdo. Grande autor é aquele que fala melhor a sua época e por isso que ele sobrevive. Então, a Shakespeare é atemporal porque ele fala de amor. Então, né, assim, Shakespeare, se a gente for pegar de fato, e aí vocês falaram no meu canal, eu fiz lives diárias durante um ano inteiro, e agora estou fazendo semanais, e conversei, por exemplo, com o Fábio Torres, que é um grande conhecedor de Shakespeare, e ele estava contando, né, falando um pouco sobre a questão do Shakespeare ter escrito durante a peste e tal.
E aí ele foi mostrando o quanto ele falava com a sua própria época, né? O quanto de questões, por exemplo, você tem Romeu e Julieta, que fala daquele momento, fala inclusive do lugar no qual a peça se passa. Muitas vezes a gente lê as coisas olhando, né? Então, Romeu e Julieta é uma peça sobre amor, então você olha e lê, você vê amor ali, né? Mas é uma peça que fala sobre outras coisas, uma peça que fala sobre a cidade, é uma peça que fala sobre embate de força, sobre conflitos locais, né? E, enfim, né, um exemplo que, né, isso é uma outra conversa, mas só para dizer que toda obra, e as melhores obras são aquelas que falam melhor da sua época, do seu tempo, daquele momento no qual eles estão, né? E aí, nesse sentido, o que o Boal está dizendo? Toda a história pessoal, ela reverbera para o social, ela só vai importar, digamos, ali, se ela tiver um alcance maior. Porém, é um pouco aquilo também, né? Outra frase que é batida, mas que é muito real, né? Que é, fale da sua aldeia, você vai estar falando do mundo todo. Quanto mais você falar da sua aldeia, mais você vai estar falando do mundo todo, né? Então, quanto mais humanidade, digamos, você tirar daquela história, quanto menos você tiver a pretensão de ser atemporal, de ser, né, de falar mais do que daquele conflito ali, mais você vai falar, menos você vai falar, né? Então, quanto mais você localizar aquilo, mais grandioso aquilo será. Por quê? Porque mais humanidade ele vai trazer. Então, todo mundo tem limites, né? Tem limitações. Então, quando ele fala de vontades livres, é uma questão que vai estar, enfim, que é uma das grandes críticas, enfim, que se faz também a ideia hegeliana, mas, enfim, isso aí já é um assunto mais filosófico, mas a ideia é, ninguém é uma vontade livre. Nenhuma vontade é livre, né? Por quê? Porque ela tem limites sociais, econômicos, políticos, ela é datada, ela está inserida dentro de algo que é socialmente maior do que ela, né? Nenhum indivíduo paira, né? Self-made man, essa ideia completamente absurda que a gente compra, né? Que o capitalismo nos vende. Somos todos limitados por nossas próprias questões, né? A gente nasce num país, a gente fala uma língua, a gente está dentro de uma época, imagina, né? A gente agora vivendo a pandemia, tem momentos, inclusive, que levam isso ao paroxismo, como esse que a gente está vivendo, ainda mais no Brasil, né? com essa, digamos aí, questão política que a gente está vivendo nesse momento, né? Então, é nesse sentido, quanto mais o seu pessoal, digamos, quanto mais você conseguir buscar essas limitações ou essas questões que esse personagem tem, pessoais, mais você vai reverberar socialmente esses personagens. Tudo que parece, digamos assim, um paradoxo, tudo que parece algo dual, na verdade vai ser dialético, porque quanto mais eu tenho as minhas particularidades, mais essas particularidades vão reverberar o social. Por quê? Porque eu tenho limites que estão para além de mim. Todo personagem é social, física, e toda a história é datada, é um pouco isso, né? E aí datada socialmente. Então, quanto mais você perscrutar, digamos, a história desse pessoal, desse personagem, mais você vai encontrar lá dentro, sabe? Que nem como se fosse, digamos, um arqueólogo aí que vai buscar essas questões, mais ele vai achar o quê, né? Ele vai achar a estrutura social que esse personagem tem, né? Então, é um pouco essa questão, que o pessoal vai reverberar sempre o social, porque toda a história está, toda particularidade está para além de si mesma. Era isso um pouco que o Boal buscava também, né? Ele vai dizer também assim, olha, ele vai falar da questão do conflito, Cíntia, porque o social acontece através das relações pessoais, né? Então, claro, né, a gente vai ter as pessoas que estão aí, mas a gente vai ter também, e aí é isso que o Boal ele vai dizer, que para esse trabalho, digamos, mais básico da dramaturgia, é bacana que a gente tenha coisas muito claras, muito concretas. A Norma está dizendo, a realidade fractal, o todo está na parte, a parte está no todo. É isso. E ele vai dizer, por exemplo, o Brecht. O Brecht ele vai trabalhar com conceitos, né? Ele vai trabalhar, por exemplo, o capitalista, o dono da empresa, né? Ele vai trabalhar com abstrações, ele vai trabalhar com símbolos, né? E aí ele vai brincar bastante com isso. O Boal está dizendo aqui, olha,
para a gente trabalhar com esse teatro legislativo, para a gente trabalhar com os comunitários, para a gente trabalhar com o teatro do oprimido nesse primeiro momento, vamos dar um passo atrás, digamos, e vamos trazer a questão da concretude e não do simbólico. Então, não vai ser o simbólico encarnado, mas sim esse sujeito que vai, pela sua história, representar esse todo que vai estar atrás dele. Dá para entender um pouco? Acho que não fica confuso, né? É claro que a gente pode, por exemplo, trabalhar com personagens que não vão trabalhar com a sua subjetividade, né? Eles vão, por exemplo, estar ali com a sua função social. Então, você tem o guarda, o PM, sei lá, né? O operário. Não é o João, é o operário. Ele está exercendo ali, ele é um personagem que vai exercer, que vai ser escrito, pensado por meio da sua função social e não da sua subjetividade. É óbvio que toda função social tem subjetividade, toda subjetividade tem função social. Mas a questão é o que você vai pegar naquela cena, o que vai ser encarnado naquela cena, né? E o Boal está dizendo aqui, nesse primeiro momento, com essas questões que a gente está tomando aqui, vamos na concretude do personagem, é o João. O João é um operário, e não o operário em si, digamos assim, esse papel social do João. Vamos trabalhar com o João, vamos pôr ele na frente, vamos fazer mais simples para que se dê conta, porque a tendência, isso que ele está dizendo aqui, a tendência é que se queira pôr tudo e falar da abstração e tal, e aí não se dá conta de nada. Então, ele diz que como estratégia, e essa é uma outra coisa interessante, pensar que o teatro do oprimido, o teatro legislativo, ela é uma estratégia para se trabalhar com as ferramentas do teatro, e aqui que eu estou trazendo para cá da dramaturgia, com essas pessoas que estão ali querendo debater por meio do teatro questões concretas, mudar leis, falar de dia a dia, em comunidades, coisas muito presentes, concretas e urgentes. Então, não vamos trabalhar com símbolo encarnado, nós vamos trabalhar com as subjetividades, mas esta não é a única forma de trabalhar com dramaturgia, e nem necessariamente a melhor em qualquer lugar. Isso é muito bacana também dos textos do Boal, ele está falando de algo. Esse algo é o teatro legislativo. Esse teatro legislativo é para ser trabalhado urgentemente, né? É necessário mudar essas leis, é necessário mudar a realidade desta comunidade. Vamos falar desta comunidade. É o João, ele é um operário, ele entende? Então, como estratégia, nesse sentido, sim. Não necessariamente de maneira total. Por exemplo, o Brecht trabalha muito com isso, né? O dono, ele vai trabalhar com a questão, é um personagem que é pensado a partir da sua função social, e não a partir da sua subjetividade. Isso não é melhor nem pior. Como estratégia para trabalhar no teatro legislativo, vamos usar a subjetividade. Fica claro, né? Acho que dá para entender, mas talvez em outro momento seja melhor, se você for fazer o teatro, né, como o Brecht se propunha muitas vezes, ali vamos mexer com essa estrutura mostrando a questão da função social. Vamos, sei lá, por exemplo, um homem é um homem, ele chega e fala, aqui vocês vão ver um homem ser montado e desmontado. Ele brinca com essa questão, o que é um homem? Né? O que é um homem? Um homem é um homem, a gente pode desmontar e montar de novo, ele é uma peça dentro da estrutura da sociedade capitalista. Ele vai trabalhar com isso que é muito chocante, né? Então, ali, para aquela peça, é melhor trabalhar com a estrutura social daqueles personagens e não com a subjetividade deles. Ele também trabalha muito colocando, deixando a gente pondo lá ali o João, e ao mesmo tempo trabalhando com a questão social, ele vai brincar muito com isso. Aqui o Boal diz, como estratégia, vamos trabalhar com a subjetividade, com a questão psicológica desses personagens e não com eles como função social. Acho que ficou claro, né? Então, tá bom. Então, vamos lá. Ele está dizendo aqui, ó, e aí outra coisa importante também, quando eu disse ali, né, quando eu disse que o Boal disse que a gente não pode ter forças tão díspares, né? Então, o Édipo e Zeus, uma mesma cena. A gente vai ter que criar estratégias para que, no fim, a gente entenda essa briga, digamos aí, esse conflito de Édipo com Zeus. Ele vai dizer, o opressor e o oprimido devem fazer parte, e aí vem a palavra importante, organicamente do mesmo sistema. Ou seja, a gente não pode colocar eles de formas tão deslocadas, tão diferentes, eles têm que estar organicamente colocados para que a gente entenda aquilo como um sistema, tanto social, né, quanto dramatúrgico. A gente tem que entender aquilo de forma orgânica, para que aquilo faça algum tipo de sentido, né? E
E aí o Boal vai continuar, se vocês forem ver, é sempre essa estrutura que ele faz uma linha, né? E ele vai indo. Então, ele está falando do conflito de cabo a rabo. Ele vai falar o que é importante no do conflito. Então, vamos falar do conflito. Ele vai falar de algo que é muito importante, que é o núcleo do conflito. Ele vai dizer, o núcleo do conflito deve sempre ser aquilo que eu falei ali, né? A concreção da abstração, que é a ideia central ou tema da peça. Então, não só o conflito existe, como ele tem um núcleo. O Boal era químico, é bom a gente lembrar. Ele tem um núcleo, né, que deve sempre ser a concreção da abstração. Como assim? É isso que a gente está dizendo aqui. Quando a gente fala, por exemplo, sistema capitalista, quando a gente fala dono da empresa, não deixa de ser abstrações, né? É um pouco abstrato. Ah, tá bom, o sistema capitalista. Não dá para a gente pegar com a mão, infelizmente, e jogar fora. A gente tem que, é uma abstração, num certo sentido. Então, ele tem que ter algum tipo de concreção, de concretude, né? O que vai ser a ideia central ou tema da peça. Então, não adianta eu dizer, o tema da peça é o sistema capitalista. Bom, e quantas peças são essas? 80, 100, 1000? É infindável, é infinito o número de peças que dá para se fazer com esse tema. Então, vai descendo, entendeu? Vai descendo, até chegar em algo que dê para você concretamente entender que aquela peça é aquela peça, aquela cena é aquela cena e não outra. O núcleo do conflito deve ser algo equilibrado, mas aí vem a questão que se desequilibra, não pode se dar entre forças muito dispares. Por quê? Porque nesse movimento, como eu estava falando, a dialética como algo que é a filosofia do movimento, por isso é utilizado pelo Boal e pela dramaturgia, né, de um modo geral, ela vai ter que se movimentar. Então, bom, se a gente diz o opressor e o oprimido devem fazer parte organicamente do mesmo sistema, então vai estar tudo bem entre eles, é isso? A gente vive organicamente, né, dentro do sistema capitalista, onde há oprimidos e opressores. O que essa cena vai mostrar? Ela vai mostrar este desequilíbrio. Na verdade, a gente vive desequilibradamente, né, dentro do sistema capitalista. Mas, se não tivesse oprimido e opressor, não tinha sistema capitalista. Então, de qualquer modo, é um pouco aquilo, não vou lembrar agora o nome do autor, né, mas que diz, não há fora do sistema. Então, falar assim, o cara é morador de rua, está fora do sistema. Não, está dentro do sistema capitalista. O marginal está fora do sistema capitalista. Não, ele está à margem, ele faz parte do sistema. Está tudo dentro de um equilíbrio, que ele usa um termo muito lindo, que eu vou ler aqui, que é equilíbrio instável que se desloca. Então, uma cena, mesmo que seja uma cena simples, do teatro legislativo, do teatro fórum, de todas as ferramentas aí que ele utiliza, ou mesmo uma cena, uma peça, ela vai ter que ter um equilíbrio instável que se desloca. Isso é muito bonito, é bem poético, na verdade. É isso, e no fundo a gente vive isso, a gente vive um equilíbrio instável que se desloca o tempo inteiro, que vai criando mecanismos cada vez, como o próprio Marx já dizia, né, o sistema capitalista vai criando mecanismos para sobreviver, né, e vai cada vez mais se aprofundando. A gente está vivendo isso, né, a gente está vivendo um momento do capitalismo, sistema capitalista avançado, né, no qual tem muitos mecanismos para manter esse absurdo, que é a base da desigualdade entre os homens, né? Essa é a base do sistema capitalista. Por que eu estou falando isso? Porque é isso que o Boal traz, é muito bonito, equilíbrio instável que se desloca. E é isso que os personagens vão ter que ter. Você tem uma estrutura orgânica, que está ali, opressor, oprimido, estão vivendo ali, né, dentro dessa dinâmica absurda, está posta, algo vai ter que sair do eixo, e isso vai ter que se deslocar. Agora, sei lá, se for um tsunami, não tem cena, né? Vai devastar tudo, e aí? Bom, aí a gente vai ter que fazer, então, a cena depois que o tsunami passou. Aí, depois que o tsunami passou, restam o quê? Pessoas ali envoltas num desastre. Até acho que um filme que fala disso. Veio essa imagem na minha cabeça, ele usa, inclusive, a questão da onda do mar, né? Ele usa imagens muito bonitas nesse texto dele aqui, né? Ele vai dizer, a estrutura da cena ou da peça deve ser, nem eu entendo a minha própria letra, mas
disparado de tal forma que a ação não inicie muito próxima da crise. É o que chama de contra-preparação. Acho que alguém colocou aqui, inclusive. Né? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a gente vai ter que criar estruturas. Né? Então, aí é que entra a questão do estudo das ferramentas. Né? O tempo todo é isso que o Boal está dizendo. Por quê? Porque tem uma dinâmica, tem uma estratégia, tem uma estrutura que tem que ser pensada para que essa história possa ser contada, mesmo que seja para uma cena de teatro legislativo, de teatro, uma coisa simples. Toda essa estratégia que ele está falando, que a gente vai usar para uma peça inteira, que ele usa para as peças dele, vai estar presente numa pequena cena de teatro legislativo, teatro fórum, enfim, teatro invisível. É isso que acho que foi a Norma, né, que falou aqui do fractal, né, que o todo contém a parte contém o todo, e no teatro mais ainda, né? No teatro é o que eu sempre, inclusive é o exemplo que eu sempre uso, que é, se você entra na cena carregando, sei lá, uma caneta, imediatamente você faz uma ilação, né? Bom, ela está com uma caneta, ela é escritora, ela é professora, a caneta vai trazer o todo, por exemplo, da escola, ou o todo da questão do escritor, e por aí vai. Então, quando ele diz que a estrutura da cena ou da peça, ela deve ser disparada de tal forma que a ação não inicie muito próxima da crise, que é o que ele vai chamar de contra-preparação, é o quê? O que a gente vai fazer numa cena, na verdade? O que esse conflito vai gerar? Né? Ele vai gerar essa, que ele vai chamar aqui de crise, né? Ele vai disparar algo, ele vai disparar essa crise. Só que você não pode começar no fim, né? Você tem que ir fazendo aquilo que a gente estava falando até agora, que é subindo, digamos, aí um pouco os degraus do conflito para não chegar lá no Édipo brigando com Zeus, né? E ele tem que ir e vai fazer primeiro com Laio, depois com né? Vai indo, chega com a Jocasta para chegar, tem o Tiresias, enfim, tem vários ali que ele vai chegando para a gente poder entender a dinâmica, a dimensão daquele conflito. Né? Então, quando ele fala disso, a gente vai preparando para chegar nessa crise final dessa cena. Se vocês tiverem coisas para dizer, vão dizendo, gente. Senão eu fico aqui falando sozinho. O que ele está falando aqui o William está dizendo, como pensar o conflito com os aliados no teatro? Desculpa, é que eu só vou ler a pergunta dele, e aí você fala, tá bom? Tá. Ele está dizendo aqui como pensar o conflito com os aliados no teatro fora. Isso que é bacana também, William, que é exatamente isso. Um aliado é um aliado, mas ao mesmo tempo é um outro. Então, ele é um outro e ele vai trazer questões. Por quê? Porque um outro, e aí é bacana a gente pensar que um outro pode ser um outro de si mesmo, por exemplo, né? A gente tem questões conosco, e quando eu falei aquilo do conflito interno do personagem, que vai se pôr em conflito com outro personagem que também, né, tem conflitos internos. Esse outro é sempre uma questão, né? Até o Lacan diz que o outro não existe. O outro está sempre, o William está dizendo, aliados do opressor e aliados do oprimido. Pois é, são outros, né? Então, a própria questão deste outro, dele ser um outro para além de mim, já está expondo uma questão do conflito, né? Porque o outro ele vai estar sempre, sabe aquilo um pouco que Freud fala, que a criança só entende que ela é ela a partir do momento que ela entende que ela não é a mãe. Você percebe? Não é que ela está em conflito com a mãe, mas ela vai dizer, ela não sou eu sou eu porque eu não sou ela. Então, a gente só vai conseguir saber de si em contraposição ao outro, no choque com o outro. Então, já é um conflito, né? Você só vai estar no mundo por base de então, aquele seu aliado é um outro de você. Isso já vai estar posto como uma questão de conflito. Dá para entender? Não sei se ficou muito complicado, mas é por aí. Então, esses outros, essas vozes outras, elas vão estar sempre em proposição, né? Eu e o outro. E aí você já tem, aí você pode puxar qualquer fio, porque, de novo, o conflito não é necessariamente um embate, uma briga, né? Pode ser uma questão até, sei lá, vamos discutir qual vai ser a cena. Vai ter questão. Vai ter questão. Quem trabalha com isso sabe bem, né? Então, tem que ver só como estratégia, né? O que mostrar desse conflito com seu aliado. É interessante que o conflito com o aliado seja posto no palco? Vai resultar naquilo que você quer?
ou talvez seja melhor colocar um conflito com o opressor, ou é melhor colocar um conflito com o meu igual, né, para poder elucidar como, na verdade, às vezes, ou é aquilo que se fala muito, né, que o oprimido, ele introjeta as questões do opressor. E talvez colocando em embate entre dois aliados ali, né, oprimidos, você vai enxergar o quanto eles introjetaram a lógica do opressor. Você vai ter que pensar na estratégia mais interessante. Mas muitas vezes é isso, você vai estar discutindo, alguém ali introjetou a ótica, né, o olhar do opressor. Você colocando os dois para discutir, você vai deixar isso sem ter que ficar, digamos, sendo muito explícito. Deixando os dois conversarem, isso já vai estar colocado, por exemplo. Então, Paula, acho que eu... deixa eu também entrar um pouquinho aí, né? Isso que o William fala dos aliados, e dentro do que você está falando dessa dramaturgia, né? E no caso dos comunitários, quando os aliados, principalmente, são funções, né, na dramaturgia, lá no fórum, eles acabam funcionando muito bem, né? No teatro fórum, na dramaturgia, sim, normal. Mas, quando começa o fórum, às vezes, o espectador que quer participar, ele não consegue diretamente com o protagonista e o antagonista, mas ele vai recorrer àquela personagem que ele entende que tem, que pode apoiar, que pode juntar, que pode formar um exército para defender o protagonista, mas, ao mesmo tempo, o aliado do opressor, né? Ele também vai ajudar o opressor a oprimir mais. Então, é bacana quando você fala desse diálogo, né? Que aí eu trago aí realmente para esse momento bolsonarista, para a teoria da conspiração, né? De como ela é construída e passa a ter aliados do opressor. Né? Então, nessa narrativa, né, da extrema-direita no Brasil, nós temos o opressor, ou colocado, né, personificado nesse opressor Bolsonaro, mas ele tem aquelas motos todas, né? Aqueles aliados do opressor, e de novo São Paulo, de novo no Rio, ficam fazendo essas manifestações motorizadas, meio Mad Max, né? E aí esses aliados, ou do opressor ou do oprimido, o espectador acaba vendo possibilidades, né, de sim ou não, dependendo da sua intervenção, as suas possibilidades de se aliar se juntar ao aliado do oprimido ou se juntar e tentar, né, barrar aquela força do aliado do opressor. E só para concluir, para você continuar, quando eu venho fazendo oficinas, falar de outra maneira, tudo isto, né, o BO é tão incrível, é tão genial, que os exercícios vão produzindo, demonstrando, né, essa narrativa e esses conflitos. Então, o coringa, o facilitador, tem que conhecer muito de dramaturgia, né? Não no sentido dos nomes, mas de tudo isso que você está falando, eu estou achando incrível, né? Para que ele possa perceber, como a Norma falou lá atrás, que aquele é o conflito ou não é o conflito. Não é isso. Então, cabe ao facilitador em teatro do oprimido essa função de ou maestro ou dramaturgo, né, das improvisações que aparecem e demonstrar, né, com toda tranquilidade para aquele coletivo de não atores que aquilo é o conflito ou não é um conflito. É claro que com muita maiêutica, com muita calma, com muita tranquilidade, que às vezes a pessoa pode se ofender, fala, mas como assim? Como que o que eu falei não é? Acontece com a minha tia, né? Como você bem colocou. E aí, o que eu passei a fazer para tentar, digamos assim, demonstrar isso que você acabou de falar? Eu, em vez de trabalhar quando eu tenho uma oficina de 30 pessoas,
eu não coloco grupos, né, subgrupos de 8. Eu só deixo até subgrupos de 4. Porque aí eu tenho... aí eu consigo ter o conflito, né, o opressor, o oprimido, e esse possível aliado do oprimido ou esse possível aliado do opressor. E aí fica mais fácil para a turma entender essas relações que você está tão bem colocando aí. Né? O Boal é incrível, é incrível. Eu também sou apaixonado pelo pensamento dramatúrgico, que ele depois vai facilitar através dos jogos, 200 jogos de exercício para os atores, ou não atores com vontade de dizer algo através do teatro. Desculpa, Paula, continue. Por favor. Imagina, desculpa nada. Só um instantinho, Paula, aproveitando aqui também a fala do Lico, eu gostaria de trazer as questões das pessoas que estão nos acompanhando pelo YouTube. A gente tem 2 perguntas de lá, que eu vou reproduzir aqui para você, e aí, enfim, como ficar mais tranquilo, né, nas suas considerações. Então, uma das perguntas é: há diferenças do esquema do teatro fórum e teatro legislativo na dramaturgia? E uma outra pergunta que também vem, que também foi formulada pelo Espaço Livre Biguá, o que é a falha trágica do oprimido na dramaturgia? E aí, para a gente poder se organizar, eu vou pedir para o pessoal que está nos acompanhando aqui no Zoom, eu consigo visualizar 2 mãos levantadas, uma da Noêmia e outra do Dariel. E aí, se tiver mais alguém, como eu não consigo visualizar todos aqui na minha tela, indicar que tem uma pergunta aqui no chat, e aí a gente vai também se organizando para todo mundo poder... eu pedi, mas não levantei a mão. Bom, peraí. Eu vou comentar só um pouquinho que o Lico falou, e que alguém tinha comentado aqui também, que essa questão essa questão que ele colocou aqui, né, do aliado. Tem uma coisa que o Boal fala que eu acho que é bastante importante, que ele fala da questão de como se estruturar o protagonista, exatamente para que as pessoas possam se olhar, né, se ver, se reconhecer nesse protagonista e possam vir, então, para poder tomar o lugar dele. Porque eu acho que é importante, eu estou falando de uma questão um pouco mais teórica e tal, que é meu lugar de fala aqui, digamos, mas como algo mais relacionado à questão do teatro legislativo, que a ideia é essa aqui também, ele diz, por isso é importante criar um protagonista que dê espaço, ou que as pessoas da plateia consigam se ver para poder vir, tomar o lugar dele e falar, né? Que elas se reconheçam. Então, é muito importante isso, que se reconheça, tanto E aí, ele vai falar também aqui, que é muito importante, que vai ter esse conflito negativo. A gente é muito acostumado a pensar em tudo na questão da proposição positiva, né? A gente fica nessa dicotomia, hoje em dia mais, estamos vendo isso muito. Mas ele vai dizer, e aí a dialética entra também, a gente tem a questão do conflito negativo. Então, a pessoa pode reconhecer pelo positivo, no sentido, nossa, esse protagonista tem tudo a ver, tem uma proposição positiva, eu me reconheço nele, pode me reconhecer nele pela questão da proposição negativa também, mas que eu consiga me reconhecer nestes personagens que estão sendo colocados aqui para poder interagir, né? Porque a ideia aqui também, nessa estrutura sobre a qual a gente está falando, é essa, né? Que foi o que o Lico trouxe. Então, a gente também, quando vai escrever essas coisas aqui, tem que pensar nesse sentido, né? Da plateia poder se sentir à vontade pelo positivo ou pelo negativo para participar e para poder fazer parte da estrutura que está sendo montada, né, Lico? Acho que é um pouco essa questão também que você estava colocando e que tinham perguntado para mim aqui. Me perguntaram para falar um pouco mais sobre essa coisa bonita que o Boal fala, né? Que é como é que tá? O equilíbrio instável que se desloca. É um pouco aquilo que eu disse, né? Porque quando a gente tem personagens, quando a gente tem uma estrutura, seja ela qual for, se a gente for ver uma estrutura familiar, uma estrutura de trabalho, uma estrutura social, qualquer dinâmica que tenha pessoas, é um equilíbrio instável que se desloca. Por quê? Porque cada momento que a gente vive, cada dia que começa, nós não somos mais aqueles que fomos ontem. É uma retórica, até um lugar comum, mas é a verdade, a gente pouco percebe.
a gente não sai do zero para chegar lá daqui, né, e se modificar. A gente se modifica a cada dia. Às vezes, socialmente, se dá como um estrondo, né, como foi, por exemplo, a questão da pandemia, que vem e modifica tudo de uma forma absurda e determinante e incrível, mas, se você for ver, ela faz parte de uma dinâmica que a gente não quer olhar, não quer ver, mas que, por exemplo, os cientistas estão dizendo há décadas que isso vai acontecer, e está se dizendo de novo, vai continuar acontecendo. Então, cada dia que a gente passa, ela é um equilíbrio instável que se modifica. Se as coisas fossem estáveis, digamos, elas não teriam como se movimentar, né? Então, aquela estrutura que um prédio tem que ter um jogo, né? Porque as paredes, elas vão... Porque quando cai um prédio, é isso, ele não teve esse jogo, né? O equilíbrio ali teve uma instabilidade maior do que a dinâmica de movimento possível, né? A gente tem que ter digamos aí, uma instabilidade dentro da estabilidade para que as coisas fiquem de pé, tanto na engenharia quanto na questão social. Então, é isso um pouco, essa imagem poética bonita que o Boal usa com essa fala, o equilíbrio instável que se desloca, mas é isso, né? Toda a relação social, toda a relação interpessoal é uma ginga, o André está dizendo isso aí mesmo, é uma ginga, que vai se deslocando. A gente está passando por um paroxismo disso, que a gente não sabe onde isso tudo vai dar, mas estamos aí caminhando, esperemos para a explosão disso tudo, para vir outra coisa. Espero que eu tenha conseguido falar o melhor disso para você. Bom, o que mais que a Thaís trouxe, né? Falha trágica do oprimido, André, obrigado, professor, Dariel, o caos que a estética procura direcionar, é isso. Falha trágica do oprimido na dramaturgia. Bom, eu acho que essa questão está posta o tempo todo, né? A gente tem a falha trágica, o que seria essa falha trágica, né? Para falar de maneira bem rápida, digamos que é isso que nos leva um pouco a viver, a aceitar o que a gente está, a Thaisa, da pergunta do Zoom, que a gente está vivendo. A falha trágica vai ser aquilo que faz com que o personagem se mostre, né, digamos, ele vai se revelar, né, na falha trágica dele, ele vai mostrar as suas idiosincrasias, né, naquele momento. Por exemplo, um personagem que é meio, digamos, paradigmático, né, o Otelo. Ele tem uma questão super complicada, né? Ele é um cara que é um mouro dentro de uma sociedade europeia, ele tem questões muito internas de deslocamento, mesmo Shakespeare trabalha bastante com isso, e essa falha trágica dele vai se dar quando ele não consegue acreditar no amor, por exemplo, a Desdemona. Claro que eu estou reduzindo muito a peça, não é só isso, mas aqui só para poder colocar num exemplo, que é um exemplo que o Boal dá também, ele trabalha bastante com a questão do Otelo, que ele não vai acreditar que a Desdemona, por exemplo, possa de fato amá-lo, né? Então deve mesmo estar traindo ele, que o outro personagem vai trabalhar ali nessa falha trágica dele até chegar, né, no fim e matar a própria Desdemona, que na verdade não fez nada. Então, a falha trágica é onde aquilo que constitui, digamos, as suas idiosincrasias, ela vai se dar, né? É onde você vai se revelar. A falha trágica é esse lugar que vai fazer, digamos aí, brilhar a idiosincrasia constitutiva, uma delas, temos várias, né? Mas da personagem, né? E aí, pensando na questão do oprimido, eu estava falando aqui algo que é da questão intrínseca ao personagem, mas que tem a ver com a questão social também, né? Esse deslocamento tem a ver com questões sociais, né? Desse personagem estar deslocado ali dentro daquela estrutura social. E aí a falha trágica do oprimido vai se dar de muitas formas, né? Por exemplo, ele sei lá, por exemplo, um exemplo, né? Ele achar que ele é próximo do opressor. Se eu subir de cargo, o cara sobe de cargo e passa a oprimir os seus semelhantes, né? Ele esquece, porque eu vou chegar a ser gerente, você nunca vai chegar a ser dono da empresa, né? Então, eis a questão, né? Isso, por exemplo, é uma falha trágica. Eu vou trabalhar para virar um gerente, a aula está maravilhosa, mas terei que sair. Obrigada, Bianca, pela presença. Então, por exemplo, é uma falha trágica, né? As pessoas dentro de uma estrutura empresarial, eu acho interessante quando a pessoa fala nós, né? Não, que nós
nós quem, né? Uma pessoa está dentro de uma estrutura, ela está tão, digamos assim, cooptada por aquela estrutura que ela fala nós, como se ela fizesse parte da estrutura da empresa. Ela não faz, ela é uma oprimida dentro daquela estrutura. Por exemplo, é um exemplo simples digamos, de uma falha trágica do oprimido. Né? Achar que ele pode dizer nós, dentro de uma estrutura empresarial. Nós quem? Nós eles, né? Nós somos o outro, falando do outro que a gente estava falando agora. Então, tem muitas possibilidades de trabalhar com essa falha trágica, né? Falando de novo do Brecht, do próprio Boal, eles trabalham bastante com essa questão. Nós, colaboradores, o Guilherme está dizendo, né? E o Marcelo está dizendo, gostaria de saber se a peça criada para o teatro legislativo é tendenciosa. Some rápido aqui para mim, tinha umas outras coisas ali. Então, eu acho que, enfim, trabalhar com essa falha trágica é bastante interessante, tem muitas possibilidades, né? Eu acho que é um pouco por aí. E aí, falando da questão de ser tendenciosa, a questão do teatro legislativo, se a peça ou a cena é tendenciosa, eu acho que a questão é que ela tem um porquê, né? Alguém usou a palavra aqui, porquê, muito claro. Então, sim, ela tem uma tendência, ela tem um porquê, ela tem essa seta apontada. E sempre se tem, né? Às vezes você não tem essa questão tão clara, né? Mas ela está ali para exercer um papel. Então, quando a gente fala tendenciosa, sempre, né, algo que tende, que quer enganar algumas pessoas, ou que não tem algo tão claro, um direcionamento, ele está falando aqui, a Célie, né? Célie. Tem um direcionamento, aí tem um porquê, digamos. E aí, quando a gente usa a palavra tendenciosa, sempre num certo sentido pejorativo, né? Mas é uma cena que está ali por um porquê muito claro. Isso não é ruim, isso é da própria dinâmica da estrutura do teatro legislativo. É uma ferramenta para questões sociais, econômicas, políticas, para mudar uma lei, para trabalhar comunitariamente. Então, ela tem, sim, um direcionamento. Eu acho que é melhor a palavra direcionamento. O William está dizendo, espectador e atriz pode ser movido por 2 mecanismos básicos do teatro fórum. Eu não consegui ler a pergunta aqui. Mas eu acho que é um pouco essa questão. E aí tem outra pergunta que fala sobre a diferença entre teatro fórum e teatro legislativo. Eu só anotei diferença entre teatro fórum e legislativo, não sei qual era exatamente a pergunta. A diferença na dramaturgia do teatro fórum e legislativo. Então, quando o Lico me chamou para vir para cá, eu falei para ele, olha, eu não estudo teatro oprimido, né? Eu estudo, digamos, a primeira parte, não a segunda. Então, as técnicas exatamente, mas aprofundadamente, eu não sei, não domino, né? Paula, eu entro aí, mas o teatro legislativo... Não, é super rápido, não há. Em relação à dramaturgia, não. Tá? Eu acho que a vinda de Paula aqui hoje, que está sendo incrível, é para dizer uma coisa fundamental. Teatro do oprimido é teatro. Ponto. Okay. Então, o que é o teatro legislativo? É o uso máximo, né? É o efeito maior possível do teatro fórum, porque você, no teatro fórum, ainda fica na fase da ficção, ainda fica na fase, né, do ensaio. E quando você faz aquele ensaio, e aí nos outros encontros a gente vai explicar ainda mais como é que funcionou no mandato do teatro legislativo, é quando sai ali da ficção, vira papel, tem toda uma discussão jurídica pelos assessores do mandato e vai para, digamos, para a plenária, para a votação e, após a aprovação, para a sua execução. Por isso que eu falo que esse livro, o Teatro Legislativo, ele é simplesmente o determinante, ou seja, ele ilustra o objetivo maior ou o objetivo fim, né, do teatro do oprimido. No caso, utiliza muito o teatro fórum, o teatro legislativo, além de outras técnicas, mas principalmente o teatro fórum. Então, a dramaturgia, a ideia, a estrutura, o conflito, aliados, não aliados, peripécias, contra-preparação, está totalmente no teatro legislativo. E quanto melhor preparada essa dramaturgia, quanto mais bem
estruturadas essas personagens, a narrativa muito bem explícita, o espectador entrará mais rápido, porque é um teatro tão bem feito que ele vai entender tudo. O teatro é comunicação, o teatro vem aí para, né, iluminar coisas que estão escondidas, para desvelar aquilo que é social, mas ninguém fala, aqueles tabus. Então, nesse sentido, Paula, não há uma diferença do Teatro Fórum para o Teatro Legislativo, e sim uma continuidade, e aí, usando o termo que você usou bastante aqui hoje, é a concreção. O Teatro Legislativo é a concreção do teatro do oprimido e do Teatro Fórum. Eu acho que é interessante, a gente falou até disso um pouquinho antes aqui, né, Lico, que é a questão de que o Boal, ele tem uma... É muito bacana até de acompanhar ao longo da obra dele, isso eu posso falar bem, que são as mesmas referências, ele vai aprofundando, ele vai utilizando, digamos, esse cabedal dele, que é o mesmo ao longo da vida, e vai aprofundando e criando esses mecanismos. Mas se você for ver a estruturação da dramaturgia, ela é a mesma, né? Para todas essas... É só isso que o Lico falou, aqui puxa um fio, aqui puxa outro, mas a estrutura dramatúrgica ela é a mesma, né? que funda a obra, esse pensamento dramatúrgico do Boal. O William falou uma coisa bonita que eu queria pôr aqui, que é muito bacana poder juntar essas duas coisas, né? E poder mostrar como o Boal tinha esse pensamento que ia da dramaturgia também para essas técnicas que a gente está tratando aqui. A Thaís, acho que tinha perguntas aí, né, Thaís, que você falou que ia por aqui do pessoal? Isso, a gente tem 3 pessoas inscritas para perguntar, que são a Noêmia, o Dariel e a Norma. E aí, infelizmente, está muito incrível, né? A gente está recebendo muitos elogios da sua participação nos chats, no nosso grupo no WhatsApp, mas aí a gente vai propor encerrar com a pergunta da Norma por questão de gerenciar o tempo mesmo do nosso encontro de hoje, tá? Mas aí pela inscrição tá a Noêmia, em seguida a Dariel e a Norma. Thaísa, eu só iria propor que os 3 falassem e depois Paula conversasse. Pode ser, Thaís? Sim, sim. Posso perguntar? Então. Oi. Sim, Noêmia, com vontade. Oi. Boa noite a todos. Paula, tudo bem? Tudo bom. A sua fala, quando você citou ali do oprimido, quando ele se coloca, né, quase numa posição invertida do opressor, quando fala nós, né, como se fosse um dono de empresa, na realidade é um oprimido, se identificando com o opressor. Eu defendo muito a luta antimanicomial. O exercício, causas, às vezes, que as pessoas se colocam falando quase como se fosse Deus para poder julgar o outro. Então, questões assim de que inverte essa posição. Mas na identificação do público com esse personagem, a minha dúvida é, o público, às vezes, não faz uma inversão de valores, não? Ao invés de querer, você traz o oprimido, traz essa denúncia do oprimido para tentar mudar uma situação, e o público, assim, vai se identificar mais com o opressor, porque passa a opressão, mas não quer olhar. Não. Eu estou falando porque a sociedade nega o que passa, reclama, mas quando a gente faz alguma coisa para mudar, nega que é o oprimido, quer bancar, se identificar com o opressor. Então, quando foi citado aqui desse conflito negativo, qual é o fio da meada para eu sustentar essa denúncia, essa causa, onde eu busco recursos para poder mudar uma realidade, quando o oprimido se desconstrói, quase que partindo para o lado do opressor, e a gente está vivendo isso muito aí até na política mesmo, né? Eu estou falando de uma forma geral, tá? Luta antimanicomial, posturas religiosas, onde o poder, o oprimido, quer quase assumir o lugar do poder, negando a própria transformação do que está passando. Isso é negativo, ou que fio da meada poderia conduzir para levar um projeto de lei,
se as pessoas às vezes negam o que estão passando mesmo. Fui clara? É isso. Muito bom, foi sim. Obrigada. Agradeço. Eu daria agora, não? Sim. Olá. Obrigado, Paulo, equipe. Maravilhosa aula. Na verdade, acho muito importante a dramaturgia. Você falou de uma estratégia, né? Como é que é uma estratégia também pedagógica, hoje, muito contemporânea, né? E pensava em contribuir um pouco na reflexão do papel do aliado e aliada, que também um pouco Julian Boal vai falar e contribuir em que a dialética além do opressor e do oprimido, não, também é com o aliado e a aliada, o foco também está aí. Porque o espectador e a espectadora, o espectador, pode também se identificar como um aliado, mas enquanto a contradição, então também aí você vai utilizar a contradição do cotidiano. Como que a gente, dia a dia, solidariza, sim, mas não age. Como é que a solidariedade pode se convertir em ação concreta, né, através do dispositivo? Então, acho também como contribuição, um pouco também em que o viagem, enquanto a dramaturgia, ainda tem muito percurso que ser recorrido, né? E que a base que vai entregar Boal, Augusto, né? Vai nos permitir também identificar a estratégia pedagógica enquanto ao território. Por exemplo, aqui no território a gente está vivendo que o opressor e o opressora estão identificados. A gente está vivendo uma crise máxima, né? Mas também está vivendo a complicidade do outro e da outra. Então, como é que o aliado também propõe a reflexão e a problematização da contradição, mas também da cumplicidade, né? Enquanto a cumplicidade machista, mas também a cumplicidade mesma enquanto a passividade. Como é que a indiferença também é funcional ao opressor. Então, eu queria como essa reflexão e como é que pode se relacionar com um processo legislativo, não? Ainda não fica muito claro como as peças, não? Ainda não vi as peças teatrais como foram feitas, né? Mas ia contribuir como o aliado, também uma potência muito rica enquanto ao processo dramatúrgico. Certo. Acho que tem mais uma, né? Obrigada, Dani. Oi, Paula. Parabéns. Obrigada. Gostei muito. E, assim, vou falar do teatro feminista, que a Bárbara Santos, ela sentiu a necessidade antes do Teatro Fórum, de sair dessa situação individual quando se tratava da violência doméstica, porque há uma tendência a culpabilizar a mulher, a colocar como um problema da mulher. O que ela fez para merecer isso? E aí, essa inquietação dela, que também foi minha nos teatros com mulheres, é que ela percebia também que Coringa, quando era o homem, ele tentava encontrar formas de que aquela situação fosse um problema individual. E elas, inquietas, já foram criando o Teatro das Oprimidas, que já está consolidado. Como é que você vê o teatro feminista? Bacana. Bom, obrigada pelas perguntas, muito bom. Na primeira, eu acho que a primeira e a segunda, no fundo as três, acho que tem alguma coisa a ver também, né? Quando ela pergunta, né? Bom, tem essa questão da identificação com o opressor, né? Identificação com esse outro, né? Qual é a forma, digamos, para a gente poder de fato trabalhar com isso, né? E aí tem um estudo maravilhoso que quem quer trabalhar com isso deve ler, que é a Iná Camargo Costa, uma grande mulher, né? Que tem aí uma das grandes pensadoras do teatro brasileiro, que vai falar sobre a hora do teatro épico no Brasil, que ela analisa, eles não usam black tie, que é uma análise maravilhosa.
que é exatamente sobre essa pergunta, que é como você... O que acontece com a peça, né? Para quem leu, acho, enfim, não vou entrar nesse assunto aqui, que é muito caudaloso, mas que é uma peça que quer ser uma peça pró-greve, que muitas vezes pode ser lida como uma peça que é contra a greve. Muitas vezes você vendo a peça, você fica contra a greve e a favor do personagem que é contra a greve, né? Basicamente, falando de maneira rápida aqui, ela vai falar sobre a questão estrutural, vai falar sobre o uso, por exemplo, vai falar sobre o uso do teatro dramático e o que isso gera na peça, de identificação com o protagonista. Então, o que eu estou querendo dizer para falar nessa pergunta aqui? Eu acho que é muito bacana a pergunta que ela fez, porque é exatamente isso. Temos que ter conhecimento e estratégia, foi o que o Lico começou falando, para poder utilizar as armas e as ferramentas que temos dramaturgicamente para fazer aquilo que queremos fazer. O Boal passou uma vida inteira estudando, se você for ver aqui, né, ele está retomando questões que ele estudou lá no Arena, né, que ele trouxe lá dos Estados Unidos, que ele foi estudar na Colômbia, que ele vivenciou no Teatro de Arena na década de 50, 60, que ele foi pensar depois na década de 70, no exílio, uma vida inteira, na década de 90 ele retomou isso, passou uma vida estudando essas técnicas e essas ferramentas. Por quê? Porque ele tinha total conhecimento de que é necessário que a gente saiba como utilizar essas ferramentas para fazer aquilo que a gente quer, e não uma outra coisa, que é exatamente essa pergunta que ela fez, né? Como é que a gente faz? Porque muitas vezes o que acontece com o oprimido? Ele vai se identificar com o opressor. O que é a técnica que se faz nas questões dos grandes conglomerados de entretenimento, tanto os norte-americanos como os brasileiros, como os do mundo todo, como a Netflix? Eles sabem usar isso, né? Então, você vê um filme com serial killer e você quer que ele fique com a mocinha, entendeu? Como assim? Eu estou torcendo por esse, né, o dono da empresa. Por quê? Porque tem uma técnica desenvolvida, utilizada e muito bem utilizada, e uma máquina de estrutura de produção tão profunda, né? É aquilo que é Marx básico, né? Assim, a gente tem que ter nas mãos os meios de produção para poder fazer aquilo que a gente quer. A gente tem, e o teatro nos dá essa possibilidade, é maravilhoso, é isso que volta a dizer, teatro legislativo, temos na mão os meios de produção para poder fazer o que a gente quer, mas temos que ter uma estratégia, saber utilizar essas ferramentas. Então, o que eu posso te responder é um pouco isso, saber usar essas ferramentas e não ter nenhum tipo de, não ser nem um pouco ingênuo, porque muitas vezes você vai escrever algo que vai estar contraproducente. E aí a plateia vai se identificar com aquele que você achava que era para ela combater. Por quê? Porque não está bem feita a estrutura. Por isso que o Boal está aqui dizendo, falando de estrutura, de dramaturgia, uma vida inteira, né? Para que a gente consiga, de fato, chegar no nosso objetivo e não fazer uma coisa que a gente não sabe o que está fazendo. E vai fazer contraproducente, vai fazer algo para... E daí a plateia se identifica com o opressor. Você fala, como isso está acontecendo? Por quê? Né? Porque não está utilizando bem. E os caras sabem fazer isso muito bem, né? Eles levaram, por exemplo, para dentro da Globo, o Vianinha, o Dias Gomes, não é à toa, né? Assim, que isso foi feito. Quando eles puderam, eles cooptaram. Mas eles não foram exatamente cooptados, né? Eles eram muito espertos. Mas o que eu quero dizer foram levar quem sabe fazer. Lauro César Muniz, todos eles nasceram ali, começaram, e tem Benedito Rui Barbosa, todos eles passaram pela Arena, estudaram com o Boal, e tem essa estrutura dentro da cabeça. A nossa estrutura de televisão, de cinema e tudo é baseado nessa dinâmica que a gente está falando aqui, que vai dar no Teatro Legislativo, Teatro Fórum, Teatro do Oprimido, novela da Globo. A gente tem essas ferramentas, é saber usar para aquilo que a gente quer, e para isso tem que ter muito estudo e muita persistência e perspicácia, para que a gente faça o que a gente quer. Mas aí, dentro dessa questão, o que você também estava perguntando tem a questão de se utilizar também o negativo. A gente não está sempre tendo que usar o positivo, a gente pode usar a questão, pegar pelo contrapé, né? E usar também pelo negativo. Isso que um pouco o Boal nos diz também. Eu acho que a segunda questão tem a ver com isso, né? A questão também aí dos territórios, a questão de como é que a gente... minha gata aqui caiu aqui, fez uma aparição. Eu estou preocupada porque tá ligado aqui o meu carregador, mas está diminuindo, vai aumentar.
Vamos ver, está 10% e não está Vamos aumentando. acabar já, faltam pouquinhos minutos. Eu não queria cair aqui de repente. Mas acho que tem a ver com a primeira pergunta também, né? A questão dos territórios, eu acho também super importante essa questão que ele traz. Tem muito a ver com a questão do teatro legislativo, né? Os territórios, o lugar onde isso está sendo feito, tem que se entender qual a dinâmica que está ali dentro para poder trabalhar também com essa estrutura. E nada é feito, é isso que o Boal também fala muito aqui, nada é etéreo, estamos num lugar, estamos num território com aquelas determinadas pessoas, vamos nos utilizar disso para poder criar, né? E aí a questão do teatro feminista, eu acho que é mais uma possibilidade, né? Isso que o Boal está trazendo. Teatro legislativo, teatro fórum, teatro... E ele sempre diz, né, as coisas não se bastam, não acabam dentro daquilo que ele fez. Ele quer que a gente possa utilizar como, e eu falei bastante essa palavra aqui hoje também, né, como estratégia. Então, de tudo isso, eu acho que ele ia adorar que fossem criadas também outras questões dentro dessas possibilidades. Eu não estou dizendo que o teatro feminista está totalmente atrelado ao que o Boal criou, não é isso, mas que são possibilidades outras de teatro, né? Agora, falar sobre questões específicas, como você falou, se os homens ali vão utilizar, e aí eu já não posso dizer porque eu não vi, não sei, mas o que eu sei é que a gente está dentro de uma estrutura patriarcal, machista, enfim, que é milenar, e que o teatro também vai reverberar e vai mostrar isso. Né? Que bom, porque é um pouco isso que a gente falou, vai mostrar também pelo negativo. A gente não é uma igreja, né? O Boal não queria de jeito nenhum que a gente achasse que isso é uma igreja, né? E que então é só as questões aqui, né? Maravilhosas, como se a igreja fosse assim também, mas só vai trazer o positivo. Vai reverberar. A gente vai entrar aí dentro do palco do teatro legislativo, do teatro e essa estrutura que a gente está também vai ser trazida para cá. E a gente também vai ter mais um espaço para poder destruir essa estrutura que é ruim, né? Mas não tem como, ela vai trazer essas questões. Eu acho que ele até mostra um pouco isso em alguns momentos, né? Com alguns exemplos que ele conta, né? De brigas não, mas de discussões, até de brigas mesmo, de pessoas que acabam brigando e tal, porque vai reverberar. Né? Vivemos uma estrutura patriarcal capitalista, machista, vai aparecer. E que bom que a gente pode usar essa estrutura para ir contra isso. Né? A hora que isso aparece, vamos trabalhar isso e vamos tentar discutir e não deixar que isso influencie, mas essa é infelizmente, a nossa estrutura, isso vai reverberar aqui dentro também, né? Eu acho que isso é salutar, né? Que bom que é um lugar que a gente possa falar sobre isso também, né? Quando isso aparecer, e vai aparecer, não tem como não aparecer, né? Então, eu acho que é um pouco isso. É aquilo, né, Lico? Poderia ficar aqui mais muitas horas. Eu estou preocupado com a tua carga e com o nosso horário, e aí, se o nosso coletivo entender, a gente poderia passar para a Paula as últimas falas dela. Eu queria muito que ela falasse do livro, né, que ela tem, do curso, que ela sempre oferece, de dramaturgia, e a não ser que alguém aí, Luana, Thaisa, Rafa, Simone, a não ser que haja alguma coisa, mas se não tiver, eu passaria para a Paula fazer as considerações finais, né? E para a gente poder concluir esse encontro de hoje. Tudo bem, gente? Bom. Então vai, Paula. Tudo certo, Lico. Então tá, obrigado, Thaisa. Vai, Paula. Bacana, eu queria falar aqui do Teatro Legislativo, que é um livro que muitas vezes a gente fica, não tem nada a ver legislativo e tal, a obra do Boal está toda aqui. Eu quero agradecer ao Lico de ter feito, por meio disso daqui, eu poder ler com mais devagar e me lembrar e poder lembrar como é importante para o estudo da dramaturgia do Boal este livro. Eu tenho 10 livros lançados, mas que são, né, outras coisas, mas eu tenho aqui meu mestrado, que é Teoria e Prática do Seminário de Dramaturgia do Teatro de Arena, pela Dobra Editorial, e o Pensamento Dramatúrgico de Augusto Boal, as lições de dramaturgia DAD, pela Desconcertos Editora, que, viu, Norma, é uma coleção que eu idealizei, que chama Acadêmicas para lançar mulheres e seus trabalhos acadêmicos, e o meu é um deles.
E eu vou agora ministrar junto com a Patrícia Freitas, começa na quarta-feira, está lá na minha bio do Instagram, que é @paula.altran, um livro sobre o teatro político, a perspectiva histórica do teatro político. Vou falar sobre teatro aqui no Brasil, e a Patrícia vai falar de teatro latino-americano, norte-americano, teatro de guerrilha, enfim, a gente vai falar sobre teatro político depois da década de 50 até chegando ali 70 e tal, vão ser 11 encontros, tem meia para alunos e professores, então se vocês quiserem vir vai ser muito bom. E também vou dar um outro curso com o pessoal do Fluxo, que é um espaço bem bacana, sobre dramaturgia nesse momento que a gente está passando. O que é dramaturgia, o que aconteceu com a dramaturgia nesse momento que a gente está passando também, são os 2 cursos que eu vou ministrar agora mais prontamente. Então, vocês podem falar comigo no @paula.altran, eu tenho também um canal no YouTube, sobre o qual vocês falaram aqui, que fico muito feliz, que chama Simplificando a Escrita com Paula Altran. Lá tem vídeos falando sobre dramaturgia, e tem também várias lives que eu fiz com pessoas pensando e comentando sobre as questões da linguagem nesse momento que a gente está passando. Também estou no Facebook, então vocês me acham, podem vir falar comigo, e estou super disponível. Quero agradecer muito, foi muito bom esses espaços, ainda mais nesse momento, né, Lico, que a gente não pode estar em lugar nenhum, dão muito ânimo, muita alegria, assim. Quero agradecer muito todo mundo que veio, e o convite de vocês, e também parabenizar pelo trabalho. Minha gata também quer dar um oi aqui para vocês. Ela está afim de participar. Paula, a gente é que agradece, né? Agora você entendeu que tinha tudo a ver teu trabalho, teu livro, com o teatro legislativo, né? Porque, encerrando, né? Eu adoro, pratico o teatro do oprimido, mas sempre tem, na minha opinião, uma necessidade para aquela pessoa que quer praticar, que quer utilizar, que quer até difundir, que mergulhe, sim, no pensamento de Augusto Boal, que entenda, assim, um pouco de dramaturgia, um pouco de estética, no sentido amplo, desde a parte de música, a parte de cenário, a parte até, né, de algumas metáforas, e isso Boal nos deixou escrito. Os rastros, né, vestígios, tem que fazer como a Paula, ir lá, juntar daqui, pegar daqui, juntar, reunir, às vezes até um livro que faltou, né? Mas por isso a gente continua pesquisando, e eu acho que é isso, que a gente, enquanto houver pandemia, a gente vai aqui resistir, aprender e fortalecer os nossos músculos, os nossos neurônios estéticos, para quando isso diminuir ou passar, que eles não nos peguem tão fracos. Ao contrário, nós estaremos mais fortes. Então é isso, gente. Muito obrigado por hoje. Não esqueçam de ler sempre os capítulos, tá? A gente já está com o próximo aí organizadinho. Paula, muito obrigado. Coletivo aí do Grupo Virtual também, mais uma vez, muito obrigado. Galera do YouTube, show de bola, vocês que estão aí vendo pelo YouTube também, e a galera aqui do Zoom que participou. Super obrigado. Muito bom, o Flávio está dizendo que as pessoas estão todas aqui falando obrigada, que gostaram muito, muito feliz, viu? E aí falaram aqui que alguém pediu o WhatsApp, tá? Eu entro em contato com vocês, tá? Se vocês quiserem, podem passar o WhatsApp para quem quiser. Acho que a Noêmia falou que não tem Instagram, aí vocês podem passar meu contato, tá bom? Olha lá, maravilhosa, vou dormir feliz hoje, gente. Obrigada. Olá. Boa semana. Olá. Como que você poderia divulgar como podemos fazer para acessar os seus livros? Onde estão vendendo? Onde vende? Uhum. Tá, então, nas editoras, né, na Desconcertos Editora, eles têm site, lá tem o meu livro e todos da coleção acadêmicas, que a gente já tem 5 livros lançados, vamos lançar outros ainda esse ano. Essa editora, a Dobra Editorial, acho que ela não tem mais lá, mas tem comigo, então eu tenho também, vocês podem encontrar nas redes sociais. Quem não tiver Instagram e tal, pode pedir para eles passam no meu WhatsApp. Eu tenho bastante livros, se quiserem ainda vai autografado, então se quiserem falar comigo, eu também estou no Facebook, Paula Altran, e tem também meu e-mail, se vocês, quem não tiver, né, as redes sociais, é Paula Altran,
com A só, Paula Altran, ch@gmail.com. Vocês podem me escrever, tá? A Noêmia está dizendo, fui eu, Noêmia, quero ver cursos, livros, qualquer coisa pede que eles passem para você meu WhatsApp, tá bom? Mas tem também meu e-mail, e tem, @hotmail, não, é @gmail, Thaisa, é @gmail.com. Vou anotar agora. Obrigada, Paula. Vou anotar e vou entrar em contato com você. Pode entrar em contato, estou disponível aí para conversar e para falar dos livros. Obrigada, então, gente. Galera, Obrigada. Boa noite. Valeu, Paula. Obrigado. Obrigada a vocês. Obrigada, Tchau. Obrigada, gente. Obrigada, Paula. Obrigada a vocês. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Até a próxima segunda. E aí, paralisou.